Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Hoje, estudando duas pequenas parábolas, dos versos 18 ao verso 21. Assim diz então a palavra de Deus. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus, o nosso mestre por excelência, sempre gostava de utilizar ilustrações do dia a dia para que as pessoas pudessem compreender aquilo que ele estava querendo dizer. Às vezes as pessoas compreendiam a realidade terrena, material daquilo que Jesus queria dizer, mas falhavam em compreender a realidade espiritual. Aqui, quando nós lemos essas duas parábolas, porque Jesus está falando do reino de Deus, é óbvio que ele está querendo fazer uma aplicação espiritual daquilo que ele está usando para comparar, da ilustração que ele está utilizando. Jesus se utiliza do grão de mostarda e do fermento. O que essas coisas têm em comum? Bom, elas são coisas pequenas. Em proporção ao resultado que elas trazem, elas são muito pequenas. E talvez ninguém espere que de algo tão pequeno, tão insignificante, possa vir a algo tão grandioso, tão especial, como aquilo que Jesus aqui aponta, a que se refere. Bom, a primeira parábola nos traz a proposta de Jesus: ao que compararei o reino de Deus? O reino de Deus, sem dúvida, era algo que as pessoas estavam se acostumando a ouvir. É algo que Jesus veio inaugurar, veio trazer. É um conceito que era desconhecido dos judeus, sem dúvida, mas que para nós cristãos é algo que reflete o governo de Deus na terra, reflete a presença do Senhor, especialmente no coração daqueles que o adoram. Então, o reino de Deus é a parte, pelo menos parcialmente visível, daquilo que o Senhor Deus está fazendo desde a época de Jesus. Todos aqueles que foram salvos em Jesus pertencem ao reino. Todos aqueles que creram no seu Filho fazem parte do reino de Deus hoje. Jesus, então, ao anunciar o reino, faz a primeira comparação a um grão de mostarda. É interessante que em outra passagem Jesus chega a dizer que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos fazer coisas extraordinárias. Quer dizer, crer que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Aqui ele utiliza o tamanho da própria semente. Eu não sei se você conhece, mas uma semente de mostarda, um grão de mostarda, é algo muito pequenininho, realmente pequeno. Mas a planta que resulta da semente, quando é plantada, é, em proporção ao tamanho da semente, algo extraordinário. Uma sementinha de mostarda que quase não é visível, que se colocada na ponta do dedo é difícil de enxergar, de tão pequena que é, pode gerar um arbusto, uma árvore que chega até a 3 metros de altura. Veja
que Jesus diz é semelhante, é comparado a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Veja que um pequeno grão cresce, se torna numa árvore, ou seja, ele cresce até a sua estatura máxima, ele cumpre o seu propósito, vira um grande arbusto, uma grande árvore, e o seu propósito é que as aves do céu se aninham em seus ramos. Por quê? Porque as aves procuravam abrigo, procuravam um lugar para se procriar, para colocar os seus ovinhos, para se procriarem, buscavam proteção para seus filhotes, ou seja, uma pequena semente dava lugar a um arbusto que abrigaria as aves e lhes daria proteção. Também o reino é algo que começou pequeno, começou com um menino que nasceu numa estrebaria, humilde, simples, filho de uma família simples, mas que Deus usou para fazer coisas extraordinárias. Veja o que é o reino hoje, veja o que é a igreja do Senhor Jesus hoje e compare com o que ela era no começo. Compare o início da igreja e compare aquilo que ela é hoje. É certo que ela não é tudo ainda que o Senhor deseja, é certo que ela pode crescer, mas essa é a comparação, algo que começou extraordinariamente pequeno, numa vila de Belém, numa estrebaria, veio a impactar o mundo inteiro da época, porque o Evangelho se espalhou por todo o Império Romano e o mundo inteiro nos nossos dias. Disse mais Jesus: aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Em geral, na Escritura, o fermento tem uma conotação negativa. Inclusive, o autor que nós estudamos para a preparação dos nossos estudos aqui, Thomas Nelson, traz essa observação. Mas aqui, a observação de Jesus é do fator positivo, de que um pouquinho de fermento colocado numa massa, aqui uma massa de provavelmente 15, 20 quilos, em pouco tempo vai fazer com que toda a massa cresça. A comparação é a mesma da primeira ilustração. Um pouquinho de fermento, um início humilde, um menino que acabou influenciando 12 discípulos, que depois, como nos diz o livro de Atos, esses que viraram o mundo de cabeça para baixo, também chegaram aqui. Esses que proclamaram de forma ousada o Evangelho, esses que levaram no mundo da época, ou para o mundo da época, a mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, um pescador simples, um homem, Paulo, um homem antes zeloso e perseguidor da igreja, é usado de forma maravilhosa e tremenda por Jesus para levar o Evangelho a todo mundo conhecido de então. Um homem que se dizia o maior dos pecadores, um homem com problemas na sua vista, um homem limitado certamente, mas que nas mãos do Senhor Jesus foi usado de maneira extraordinária para impactar o reino. E hoje nós vemos o mesmo processo acontecendo. Hoje nós vemos homens e mulheres simples, pessoas que nas mãos do Senhor podem produzir tantos frutos. E hoje nós vemos que o Evangelho se expandiu e hoje a palavra de Deus é conhecida em tantos lugares. Hoje a igreja está presente em tantos países, em tantos povos, em tantas línguas. E um dia o Evangelho será conhecido em todo o mundo, ainda que infelizmente muitas pessoas o rejeitem, mas um dia todas as pessoas irão ouvir falar de Jesus
O Evangelho será pregado a todo mundo, como diz o próprio Senhor Jesus. E então virá o fim. Algo que começou tão pequeno. Numa noite lá de Belém, numa noite fria, em que os pastores guardavam seus rebanhos, começou algo extraordinário, que Deus começou a realizar a partir de seu Filho, que pregou a mensagem do reino, para que hoje tivéssemos a realidade que enxergamos com os nossos próprios olhos. E olha, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, que há muita coisa que a gente nem vê. Hoje nós temos, num país como a China, por exemplo, uma igreja que cresce escondida dos olhos de muitas pessoas por causa da perseguição. Nós temos uma igreja que cresce e floresce hoje em países como Irã, como Iraque, como Afeganistão, longe dos olhos do público em geral, porque senão eles serão perseguidos. O reino de Deus continua a crescer. A influência do reino continua a avançar, assim como um fermento que pode levedar como uma pequena quantidade de fermento pode levedar uma massa toda. Chegamos ao final de mais um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Vamos continuar o estudo desse capítulo no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.